Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre o número π. Para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro e o comprimento da circunferência. Essa relação é obtida dividindo-se o comprimento pela medida do seu diâmetro. Então, observe que podemos estabelecer uma relação dividindo-se o comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro. Então, observe agora os exemplos que vamos fazer. Primeiro exemplo que temos, se medirmos uma moeda de R$1, encontraremos aproximadamente 84,9 milímetros de comprimento da circunferência e 27 milímetros de diâmetro. Então, observe que agora vamos fazer a divisão. O comprimento da circunferência dividido pela medida do diâmetro. Então, observe que nesse caso aqui, o comprimento da circunferência é 84,9 milímetros e o diâmetro é de 27 milímetros. Então, vamos fazer essa divisão aqui. 84,9 milímetros dividido por 27 milímetros. Então, observe que, fazendo essa divisão aqui, encontraremos aqui aproximadamente 3,1444. Professor, por que aproximadamente? Porque aqui, fazendo essa divisão aqui, temos mais casas decimais. Mas aqui escrevemos até a quarta casa decimal. Então, essa divisão aqui que temos é aproximadamente igual a 3,1444. Haja vista que ainda temos casas decimais, mas optamos por escrever aqui até a quarta casa decimal. Por isso que essa divisão é aproximadamente igual a esse valor aqui que encontramos, certo? Prosseguindo, temos aqui o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte, se medirmos uma lata de suco, encontraremos aproximadamente 220 milímetros de comprimento da circunferência e 70 milímetros de diâmetro. Então, observe que, mais uma vez, vamos fazer a divisão entre o comprimento da circunferência e a medida do diâmetro. Observe que, nesse exemplo, o comprimento da circunferência é 220 milímetros e o diâmetro é 70 milímetros. Então, vamos fazer essa divisão. 220 milímetros dividido por 70 milímetros. Observe que, efetuando aqui essa divisão, 220 milímetros por 70 milímetros, encontraremos aproximadamente 3,1428. Mais uma vez, professor, por que aproximadamente? Porque ainda temos aqui casas decimais, mas, assim como o primeiro exemplo, optamos por escrever aqui até a quarta casa decimal. Então, haja vista que ainda temos casas decimais aqui, essa divisão é aproximadamente igual a 3,1428, ok? Prosseguindo, nos dois exemplos que fizemos anteriormente, ao dividirmos o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, uma observação aqui muito importante, na mesma unidade. Então, quando formos efetuar essa divisão, é importante, certo, que as medidas estejam sempre na mesma unidade. Observe que nos dois exemplos que fizemos, as unidades, certo, eram as mesmas. Observe, vamos voltar aqui, no primeiro exemplo, o comprimento da circunferência está em milímetro e o diâmetro também está em milímetro. E no segundo exemplo, ocorre o mesmo fato.
o comprimento da circunferência está em milímetro e o diâmetro também está em milímetro. Então, quando formos fazer essa divisão, é importante que os valores estejam na mesma unidade, certo? Então, fazendo essa divisão, encontraremos sempre um número maior que 3, certo? Que é aproximadamente 3,14. Então, observe que no primeiro exemplo, obtivemos esse valor aqui, ó, 3,1444, ou seja, aproximadamente 3,1444. Observe as duas primeiras casas decimais, ó. As duas primeiras casas decimais aqui é 1 e 4. Então, esse valor, ó, é aproximadamente 3,14. E observe que no segundo exemplo, obtivemos aproximadamente 3,1428. Observe que as duas primeiras casas decimais aqui é 1 e 4, ou seja, 14. Então, observe que esse valor aqui, ó, é aproximadamente 3,14. Então, observe que nos dois exemplos, obtivemos um número maior que 3, que foi aproximadamente 3,14. Então, observe que pode-se verificar que esse fato se repete para qualquer circunferência. Ou seja, dividindo-se o comprimento da circunferência pela medida do seu diâmetro, obtém-se sempre o mesmo valor, que é aproximadamente 3,14. Então, prosseguindo, esse valor constante representa um número muito importante na matemática, que é o número π, representado pela letra grega π, certo? Ou seja, o número π é representado pela letra grega π. Então, quando efetuamos essa divisão aqui, observe que o comprimento da circunferência dividido pela medida do seu diâmetro é igual a π. E que é π? Π é exatamente igual a 3,141592 65. E observe que esses três pontinhos aqui indicam que vamos ter mais casas decimais. Observe também que o número π ele possui infinitas casas decimais. E observe também que essas casas decimais elas não formam um período. Ou seja, o número π é o que chamamos de número irracional. Ou seja, é um número que está escrito aqui na sua forma decimal e a parte decimal aqui possui infinitas casas e essas casas decimais aqui, elas não formam um período. Logo, π vai ser igual a 3,141592 65, certo? E vai prosseguir, ele vai ter infinitas casas decimais. E essas casas decimais, elas não formam um período, certo? E assim finalizamos nossa aula.